Olá, eu sou o Rony e esse aqui é o canal Um Livro Me Disse, Literatura e Algo Mais. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a obra de Guimarães Rosa e hoje eu vou falar do livro Estas Histórias com E, não Histórias com H. O vídeo anterior eu tinha falado das primeiras histórias, é um outro livro, esse aqui é o Estas Histórias. Como vocês já sabem, me dediquei a fazer um vídeo para cada livro do Guimarães Rosa, que, na minha opinião, e só vale para mim isso, é simplesmente o maior escritor de língua portuguesa que nós temos, né? E a gente tem excelentes escritores e escritoras, mas, na minha opinião, Guimarães Rosa, ele, assim, é um fenômeno, né? Por toda a obra dele, por toda a vida dele, por tudo que ele construiu, então ele merece isso de certa forma, é uma homenagem. Vamos falar estas histórias. Eu estou comentando sobre essa coleção que está bastante bonita. É uma coleção já antiga, mas enfim, é a minha favorita de todas as, as obras de Guimarães. A vantagem, eu já falei isso em algum outro vídeo, mas é sempre bom lembrar. Vantagem de você ler Guimarães Rosa. Primeiro, você está lendo no original, porque ele escreve em português, ele é brasileiro, ele é mineiro, então ele está escrevendo em português. Então a gente tem acesso ao livro no original, isso é muito bom. E a segunda vantagem é que tem muitas editoras que publicaram Guimarães Rosa, então você consegue a preços muito acessíveis. Você consegue comprar todos os livros de Guimarães Rosa por valores muito pequenos, assim, muito baixos. Então vale a pena. Se você quiser, né, esses livros aqui dessa coleção, por exemplo, uma edição em capa dura, né? Você vai pagar um pouquinho mais caro, ainda assim é um preço aceitável para um livro. Mas a obra dele você consegue de forma acessível. Essa obra aqui, ela foi uma obra publicada em 1969, portanto, uma obra póstuma. Ele morreu em 67 e aí 2 anos depois eles publicaram esse livro. Claro que tem toda aquela questão de que se é um livro póstumo, precisa conferir primeiro a autenticidade para saber se realmente, para não ter aquela história, mas será que foi mesmo Guimarães Rosa que escreveu isso, né? Porque ele não publicou. E aí passa por uma série de análises, né? Tem um monte de especialistas que vão olhar os documentos, os manuscritos, para ver o formato da letra, o tipo de escrita, o conteúdo. Enfim, no final não havia dúvidas, o texto era realmente de Guimarães Rosa. Acharam os manuscritos nas coisas dele e não havia sombra de dúvidas. Nesta edição aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui, vou tentar mostrar, não sei se fica bom no vídeo, mas a gente tem 2 páginas logo no comecinho, com 2 sumários que próprio Guimarães, essa aqui é a letra do Guimarães Rosa, né? Ele escreveu 2 propostas de sumário. Aqui a gente tem o logo, né, do arquivo que foi retirado, né, que é o Ministério das Relações Exteriores, né, o brasão do Brasil, o brasão aqui do nosso país. Aqui são os desenhos que o próprio Guimarães Rosa fez. Então tem alguns, né? Por exemplo, tem aqui uma onça, e já vou falar um pouquinho também disso. Guimarães Rosa tinha proposto 2 sumários, acabou optando-se por um deles para compor o livro, mas está aqui. Então a gente tem a própria letra do Guimarães Rosa. É, E vamos falar um pouquinho do livro. O livro é composto por 8 contos ou 8 novelas. Aí vai precisar entender com alguém das áreas das letras qual que é a diferença de conto para novela. Eu não sou especialista nessa área, eu só sou uma pessoa que gosta de ler e falar dos livros. Mas precisaria entender qual que é a diferença. Deve ter uma diferença e alguém deve saber explicar isso. Não é o meu ponto aqui. Se você considerar que são 8 novelas curtas. Se você considerar que são 8 contos, são 8 contos um pouco mais longos. Não são aqueles contos de 1,5 página, 2, como em livros anteriores que eu já disse. Eles tem mais páginas aí em cada conto.
Então ele é um livro que tem oito contos. Eu gosto de chamar de contos, né? Enfim, como é próprio do Guimarães Rosa, ele tem uma linguagem que ela é encantadora, ele fala muito bem, além da escrita, né, muito diferenciada, ele tem ele consegue colocar em palavras um monte de coisas. Um dos contos, a história do Homem do Pinguelo, por exemplo, que está aqui, você tem um diálogo, e esse diálogo é interessantíssimo. Você tem o diálogo de uma pessoa, um personagem muito culto, extremamente culto. Guimarães Rosa era um cara do sertão, ele era um sertanejo e sempre se assumiu como tal, mas extremamente culto. Né? Ele falava muitas línguas, muito estudado, extremamente estudado, né? Um escritor brilhante. Então ele era esse personagem muito culto, ao mesmo tempo que ele era esse personagem também muito simples. E este conto específico, a história do Homem do Pinguelo, é um diálogo de dois personagens, um extremamente culto e um outro extremamente muito popular, muito simples. E é interessante como ele faz toda a trama, né? Ele constrói esse diálogo. E existe um diálogo de fato, né? Mas será que dá para duas personalidades tão diferentes, dois personagens tão diferentes, e eles estabelecem um diálogo? É uma coisa incrível. Então é um conto bonito e emocionante de ver, né? De ler, claro. Vale muito a pena. Um outro conto também que me chama muita atenção é o meu tio, o Iauretê. O meu tio Iauretê, ele conta a história de um homem que ele caçava onças. De novo, Guimarães Rosa falando do universo dele, né, do sertanejo. E era um homem que caçava onças. E aí ele vai, ao longo da história, se transformando, até chegar num ponto que ele se identifica de tal maneira com a natureza, e aí ele se dá conta. E acontece um negócio impressionante, porque ele era o cara que caçava a onça. E de repente ele estava um só com toda a natureza. Ele se funde com a natureza e ele se torna um só com toda a natureza, e isso muda, lógico que muda. É claro que esse conto ele tem uma profundidade muito bonita, né? Eu acho que tem muita riqueza para ser entendida, para ser explorada. Guimarães Rosa está falando de uma transformação de conceito do ser humano, né? Quer dizer, e o que é possível, porque as pessoas vão mudando, com o tempo elas vão se transformando, elas vão mudando. Enfim, esse conto ele trata disso. Era um caçador de onças e de repente ele se torna um com a natureza. E aí ele precisa, e ele se dá conta disso, né? O bonito do conto é isso, ele se dá conta, ele percebe. E aí ele tem uma escolha para fazer, né? O que que eu faço agora com isso? Né? Eu enquanto psicólogo, isso me chama muito atenção, porque em alguns momentos a gente se dá conta de algumas coisas, a gente tem que tomar uma decisão. O que que eu faço com isso? Ah, eu não queria ser assim, tá? Mas você e vai fazer o que com isso? Você pode continuar sendo assim e arcar com as consequências, e você pode mudar e arcar com as consequências. Enfim, esse é um pouquinho desse universo. Tem outros contos também que são interessantíssimos. Algumas tramas são tramas bastante intensas. Guimarães Rosa, eles são. Já falei isso também em algum outro vídeo, né? Se você pega um primeiro livro para ler, talvez em algum momento você estranhe um pouco a forma como ele escreve, mas depois que você entende, flui e a leitura fica de fato muito boa. É isso. Esse aqui é um livro, o primeiro livro póstumo do Guimarães Rosa, não é o único. Depois, no ano seguinte, em 1970, é lançado um outro livro póstumo também, que eu vou fazer um vídeo dedicado a esse outro livro, muito bom também, na minha opinião. Bom, Guimarães Rosa, né? Enfim. Mas ele tem dois livros póstumos, esse aqui foi o primeiro. Super indico a leitura, super recomendo, vale a pena.
Se você já leu, comenta aí o que você achou. É, dá o seu joinha no nosso vídeo, divulga para os amigos e para os inimigos e vamos conversar mais sobre literatura. Eu vou continuar fazendo os vídeos sobre a obra de Guimarães Rosa, mas já tem uma sequência de outros livros também que eu também gostaria de falar e eu pretendo fazer assim que eu terminar esse primeiro projeto aqui sobre a obra de Guimarães Rosa. Até a próxima.